Como você que acompanha o programa Gente de Fé já sabe, nós temos aí programas itinerantes. Nós saímos do nosso estúdio e vamos à busca, em procura de testemunhos que nos edificam, que nos constroem. Nós estamos aqui na cidade da Misericórdia, uma cidade em construção, que é da Aliança de Misericórdia, a comunidade Aliança de Misericórdia. Essa cidade, ela nasceu a partir de uma experiência profunda da comunidade, de olhar para aqueles irmãos que eram acolhidos, que faziam todo um caminho de mudança de vida, de retorno para Deus, de dignidade humana. E quando eles eram devolvidos para a sociedade, eles reincendiam, continuavam, voltavam, na verdade, para o mundo das drogas, a prostituição, não conseguiam se manter. A comunidade, com tantos anos de história, 21 anos de história, né, nas periferias, nos guetos, nos lugares onde muitos de nós não teríamos nem coragem de entrar, foi entendendo que era preciso devolver a essas pessoas a dignidade humana, ensiná-las a viver relacionamentos profundos, verdadeiros, dar a elas a educação. Não é só retirar das ruas, mas é devolver a elas aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer para nós. E foi aí que esse grande desafio foi enfrentado pela comunidade Aliança de Misericórdia, com coragem não, com fé, com muita fé. Porque construir uma cidade como essa sem ter dinheiro no bolso, gente, não é fácil. Nós conhecemos aí as novas comunidades muito pobres, nós sabemos da luta, das dificuldades do dia a dia. Mas isso não faz com que a comunidade Aliança de Misericórdia pare. E é por isso que no testemunho de hoje do programa Gente de Fé, nós vamos tocar naquilo que foi dito para nós pelo padre João Henrique, pela Amanda, no primeiro programa que nós fizemos aqui. Se você não assistiu, vale a pena ir lá no Canção Nova Play, dar lá o seu play e assistir este programa, entrar, entender melhor a história desta cidade da Misericórdia. Falando de reincidência, de pessoas que foram devolvidas para a sociedade e não conseguiram se manter. É a realidade que foi vivida pelo nosso irmão Claudinei Canhone Francisco, pai de 6 meninas, gente. Quando eu cheguei na casa dele aqui agora, tinham 5. Na hora me lembrei, Claudinei, da minha casa. Nós somos 5 filhas em casa também. E a sua esposa ali sentada com as crianças, eu falei, meu Deus, tão parecido com a minha história, com a minha família. E eu queria, Claudinei, que você contasse um pouquinho da sua história para nós. Você que hoje está aqui na cidade da Misericórdia, que é acolhido por esta comunidade, que é um homem aí em luta, né, pela reinserção social, por entender o seu lugar, o seu espaço. Eu queria que você relatasse para nós um pouco do que você viveu. Eu até tenho aqui alguns pontos bases a partir da partilha que você teve comigo nos bastidores. Você vem de uma família muito pobre, você disse para mim, de um pai alcoólatra. Como era a sua relação com o seu pai? Minha relação com ele era uma relação assim, de filho que não acreditava que eu teria um pai, porque ele batia muito na minha mãe, eu não tinha condições talvez de defendê-la, e dentro daquilo que ele vivia, eu acho que eu cresci talvez não revoltado com a sociedade, mas revoltado com meu pai, naquilo que ele fazia com minha mãe, naquilo que depois eu tinha que ir para a rua e acabar que dormia até na rua por talvez ter medo de voltar para casa. E ele até me agredir e tal, eu permaneci na rua com meus amigos, uns me acolhia. Quantos anos você tinha nesse tempo? De 11 para 13 anos. Então foi uma vida muito difícil, familiar, mesmo sabendo que minha mãe fez o que fez para me ajudar, mas era muito difícil permanecer no dia a dia com meu pai, dentro daquilo que era, como se dizia, lar, né? O que isso gerava em você enquanto pré-adolescente, né? Nessa fase que a gente tem muita vergonha de tudo, né? Que uma família desestruturada gera um estrago muito grande. Mas o que isso gerava em você? Seus sentimentos? Quais eram os seus sonhos quando menino? O que você desejava e que você, naquele período, você não conseguia alcançar? Talvez meu pai me tirou muito que é o sonho de toda criança, né? Ser jogador de futebol. E na época eu tive essa oportunidade, mas por ele ser homem duro, ele não deixou eu alcançar esse sonho, então onde eu fiquei mais revoltado ainda, né? Eu tive a oportunidade, talvez, pessoas da minha cidade tentou me levar várias vezes para uma peneira, onde eu passei uma, e meu pai, por ser aquele homem, achar que o filho tem que trabalhar, que o filho não merecia isso, ele não me deixou concluir isso. Então onde foi que me criou mais revolta dentro de mim, né? Daquilo que era um sonho meu, e ele não deixou por achar que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer aquilo que o homem tem que fazer, né?
E esse então foi um momento chave onde você começa a viver uma vida aí à margem. Revolta, né? Porque depois ele ter me negado isso, passou um mês, ele veio a falecer. Faleceu de quê? Cirrose, né? Que ele bebeu muito, então ele veio a falecer. Quantos anos seu pai tinha quando faleceu? Eu não lembro a idade dele certa, né? Mas aí foi onde que eu me tornei dependente de mim, né? Que eu já, tipo assim, não respeitava mais minha mãe naquilo que eu Quantos sentia. irmãos são? Hoje, na época comigo era 3. O Adriano e o Robson, né? Que hoje um dos meus irmãos ainda faz caminho numa das casas aliança, no Ceará, se não me engano. Uhum. Então ali me cresceu muita revolta. E de lá pra cá foi só droga, pequenos roubos. O que você acha que a droga ela te dava nesse tempo? Por que você escolheu usar a droga? Ela me ajudava a não enxergar a realidade da vida, que era a minha família, que era não aceitar aquilo que nós era. É onde ela me tranquilizava, né? Onde eu usava e esquecia de tudo aquilo que estava me esperando, que é voltar para casa, que é estar perto da minha família. Então, acho que foi um fator chave, né? Para me tirar um pouco do peso, que eu achava que era peso. Agora, Claudinei, numa realidade de tanta pobreza, como é que você conseguia recurso para usar droga? Pequenos furtos, né? Onde que a cidade, na época, não se tinha grandes furtos como tem hoje. Então, queira ou não, lá eu era um dos que, como se diz hoje, né? Destacava naquilo que era para se manter. Roubos, entrava em lojas, mercado, com outros amigos que hoje, quando eu voltei lá depois de 10 anos, a Mori já não está mais vivo, morreu a Mori. Então, na época, eu tinha essa oportunidade que para mim era o meu trabalho, né? Roubar para me manter. Então, eu conseguia pequenos furtos, até mesmo roubava da minha família quando surgia a oportunidade de alguma coisa. Naquele período da sua vida, você chegava a ter a consciência de olhar e falar assim, isso não está certo? Tinha consciência. E como é que você lidava com essa luta interior? Porque era tranquilo, porque o povo, os amigos que eu tinha, entre aspas, era o mesmo nível meu, né? Então aquilo ali era até uma disputa que a gente vivia, né? Quem roubava mais, quem comprava mais droga, Então era uma coisa que eu sabia que era errado, mas ao mesmo tempo me fazia um herói, né? Porque tipo, quando eu saía, eu voltava com dinheiro, bancava todo mundo, ia no bar, gastava com Deus e todo mundo. Você era visto, né? Era uma modo de ser visto. Uhum. Era o jeito que tinha para ser visto. Pô, que lá na minha cidade muitos não me conhecem. Meu nome é Claudinei, então o Macalé é o Nenê na minha cidade. Então, tipo, quando você chegava, você via que todo mundo ficava alegre, né? Onde você bancava, gastava com Deus e todo mundo. E na madrugada, muitas das vezes, entrava a solidão, né? Porque depois cada um queria não ir para sua casa, aonde que muitas das vezes eu não ia para minha. Ou ia dormir na praça, ou ia arrumar algum lugar para dormir. O que você sentia quando você chegava na praça para dormir? Que aquele lá... Vontade de morrer, mano. O céu era seu teto? Não tem outra vontade a não ser morrer, sabe? Porque você percebe que os amigos que você tinha ao céu em volta não tem ninguém. Então você olha para o céu, olha para você e fala, nossa. Mas era de momento, né? Momento dava vontade de você até se matar, mas amanhecia o dia, você encontrava um amigo e começava tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Então já estava alicerçado em viver aquilo, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas para o Claudinei? Para mexer na dor, na ferida? Não. Mas para mostrar para nós, abrir a nossa visão, que muitas vezes nós olhamos essas pessoas em realidades de droga, de prostituição de rua, superficialmente. Né, Claudinei? Você está dizendo aqui, existia uma raiz. Eu achei muito forte que você não tinha partilhado isso comigo nos bastidores, mas você se emociona quando você diz, eu tinha um sonho. Eu queria ser um jogador de futebol. Eu via nessa possibilidade de profissional uma perspectiva nova de vida. Um novo recomeço. E o que a Aliança de Misericórdia, essas obras de misericórdia, o que o Papa Francisco tem batido tanto na tecla de uma igreja em saída, ela está dizendo isso para nós. Existe ali uma pessoa, um ser humano. Alguém que é constituído de sentimento, de espiritualidade, é um filho de Deus, que precisa ser o quê? Trazido à tona. Porque existe, a essência está ali. A gente está vendo aqui o Claudinei vivendo a luta diária pela sua recuperação. A gente sabe disso, vai ser uma luta para o resto da vida. Vai ser um sim todos os dias e um não às drogas, como a gente fala do PHN, também todos os dias. Mas aqui, a comunidade Aliança de Misericórdia conseguiu enxergar o quê? O Filho de Deus. Então, o Claudinei ele foi ferido naquilo que era o sonho de menino, que todos nós temos. Né? Todos nós um dia chegamos... meu sonho, Claudinei, era ser professora.
Né? E eu fui, tive a graça de lecionar durante 7 anos. Então, eu sei o que é isso, que é sonhar por uma vida melhor, pela dignidade, por ser visto, reconhecido. Na verdade, esse desejo de Deus, né? Quando você diz, quando eu roubava, eu chegava com dinheiro, eu me sentia visto, olhado, eu me sentia notado pelas pessoas. Mas quando chegava a noite, o vazio estava lá, porque no fundo, meus irmãos, o que nós queremos é Deus. Essas realidades, elas não preenchem o vazio dentro de nós. E aí você, no mundo do roubo, você acabou sendo preso, foi isso? Na segunda-feira, onde que na minha cidade não tem FEBEM, né? Então eu cheguei a ficar muitas vezes de menor junto com os presos da época lá na minha cidade. Então ia 3 meses, voltava. E no domingo para segunda, acho que eu tinha bebido muito, nem lembrava do meu aniversário naquela segunda. Aí eles me pegaram e me levaram para a cadeia, onde que eu completava 20 anos de idade. Onde eu completava 20 anos e aí um dos polícias me falou, Claudinei, dessa vez você não sai mais, né? Então eu não tinha noção que naquele dia era um bom tempo eu ia ficar. Aí foi onde que talvez um roubo lá que eu tenho essa consciência, que eu não pratiquei esse roubo nesse dia, mas em cima desse roubo eu paguei 8 anos, 3 meses, 15 dias. E dentro de lá, depois os outros dele. E como foi esse período na cadeia, Claudinei? E dentro desse período da cadeia, talvez quem está me ouvindo vai entender. O meu sonho de jogar bola na rua, eu não consegui. Mas lá dentro, por queira ou não, eu realizei isso e me ajudou a estar vivo hoje aqui. Porque quando eu cheguei lá e deparei com, acho que Contagem, a cidade de Contagem, 12, 13, 15 pavilhões, se não me engano. E num desses pavilhões, quando eu cheguei, me apresentaram o trabalho, que é a costura de bola. E eu conheci queira ou não, né, tá preso, tudo, não sei se está lá. Mas olhando a pessoa dele, ele me ajudou muito. Quando ele conversou comigo, me perguntou qual era o roubo que eu tinha feito. E quando eu partilhei com ele o roubo que eu tinha feito, ele falou que daquela hora em diante eu ia trabalhar numa firma de bola com ele, perguntou se eu jogava futebol. E meio acanhado, porque ainda tô chegando numa penitenciária cadeia máxima. Falei, eu não jogo, o povo fala que joga. E acabou que eu fui jogar bola com eles. E de lá pra cá eu fiquei meus 8 anos e 13 meses jogando bola com o time da cadeia, né? E aquilo ali é onde que o povo disputa droga, na época disputava droga, que negócio tudo. E pra mim era uma vitória, né? Eu sabia que eu tava ali mesmo preso, mas eu não tava fazendo parte dos presos que muitas das vezes queria matar o outro, ou que queria pensar em fuga, ou queria pensar em pegar um agente penitenciário. E lá o futebol, o esporte me ocupado, distraía a minha mente de querer fazer o mal. Então muita maldade se tem lá dentro, mas muitas coisas boas também tem. Então eu percebo que de tudo isso lá hoje, dentro daquilo que é espiritual, quando eu consigo determinar minha cadeia e voltar para a rua e conhecer Leão de Misericórdia, hoje eu entendo que foi uma forma que Deus teve para me guardar. Então, salvar a sua vida. Salvar minha vida, porque quando eu volto hoje na minha cidade e vejo meus colegas, entre aspas, que nenhum está vivo, né, e vejo que Deus tinha um plano e tem um plano na minha vida, né? Então, hoje, estando na aliança, vivendo aquilo tudo que eu vivi, nas minhas caídas, que não faz muito tempo também que eu tive uma caída, e dentro dessa caída eu vi também. Por que as recaídas? Porque, olhando hoje a realidade de que o padre, quando sonhava essa cidade da misericórdia, talvez para nós que faz um caminho, é mais seguro eu permanecer aqui, porque todos que moram comigo, eles conseguem diferenciar quando eu estou bem ou quando eu estou mal. Então hoje conhecem você. Quando eu saio para a rua hoje, não medo deles, mas eu tenho a certeza que se eu usar droga ou beber e voltar aqui para dentro, ou que seja perto da comunidade, eles conseguem definir que eu não estou bem. Então hoje acho que tá aqui, para mim, é uma graça muito grande que Deus deu tanto na minha vida e na vida daqueles que ainda vão vir aqui um dia e reconhecer o lugar, que é sonho do padre de ter essa fraternidade, como se diz assim, de ex-dependente químico, porque a gente consegue, queira ou não, ajudar um outro, não que a sociedade que vem aqui não nos ajuda, mas a gente como pessoa, aquilo que a gente passou, a gente consegue ficar mais tranquilo, sabe? Consegue ter força para caminhar, né? Porque eu tenho a minha história, mas eu conheci pessoas com história mais difícil do que a minha, muito mais perto do que a minha. E ainda está muito mais perto do que a minha. Então, essa hora hoje que Deus está fazendo, eu estar aqui, ter feito o caminho na aliança, a minha esposa ter feito o caminho do outro lado, com as minhas filhas, e a gente sonhar junto, de estar junto de novo, voltar a estar com a família. Então, hoje esse sonho que está nascendo da gente já está aqui, né? Depois as outras pessoas que hoje
quando viram que eu tô bem, que a Tati tá bem, que já nos procurou para agradecer a Deus porque nós voltou para Deus, porque a gente voltou para a comunidade. Então eu paro e analiso assim, não é só a minha vida que Deus está curando, né? Tá curando aquelas pessoas que me conheceu lá atrás, que viu a gente bem, e hoje quando a gente volta, eles querem já vir conhecer a cidade, querem vir saber como é que é, porque eles viram a gente bem, né? Nos outros caminhos da comunidade aí. Vamos remontar um pouquinho a sua história com a Aliança de Misericórdia. Você viveu todo esse processo da prisão, viveu na rua, e aí quando que você conheceu a Aliança de Misericórdia? Como é que foi esse namoro entre você e a Aliança de Misericórdia? Na verdade foi uma fuga, né? Porque eu saí da cadeia na época com uma condicional de 2 anos, então se eu ficasse na rua depois das 10 em determinados lugares, me pegasse, eu voltava para a cadeia, eu não queria mais voltar. Quantos anos você tinha? Eu estava com 25, né? Então eu não queria voltar para a realidade de cadeia. E queira ou não, quando eu conheci a Aliança, eu pensei, eu pagar 1 ano aqui de condicional nesse conforto que é a Aliança, é melhor eu aqui do que eu aprontar e voltar para a cadeia. Só que dentro disso, né, vai nascendo as pessoas que vêm, e você olha e fala, mas como que as pessoas conseguem amar ou abraçar a gente sem saber de onde que eu vim, sem saber qual que é a minha história de vida, sem saber até mesmo o que eu penso. O que o amor gerou no seu coração? Quando Vontade você começou a receber Sim. amor, como é que foi isso para você? A vontade de amar, né? Vontade de amar, querer não sonhar em construir uma família, ter minha casa, ter amigos de verdade, sabe? Poder viver na sociedade sem querer o mal do outro, né? Que muitas das vezes quando eu vivia lá atrás, não que eu queria o mal, mas eu fazia o mal para me dar bem. Então quando eles me acolheram, vivendo com a comunidade, muita coisa foi sendo curada, como ainda está sendo muita coisa curada, até mesmo eu vivi uma experiência que muito linda do perdão do meu pai, então tudo eu percebo que Deus vai fazendo. Então a comunidade eu comecei numa fuga, né? Não é muitos que vieram porque Jesus está lá, eu vim porque eu não tinha opção, mas dentro disso foi gerando no meu coração. E você conhecia Jesus? Vi falar. E como é que foi conhecê-lo? E Então, ser conhecido por ele? Então, a experiência talvez que eu vivi na época, porque eu tinha, dentro da cadeia, tudo que eu tirei, eu estava na comunidade. E um determinado dia, um oficial de justiça chegou lá, com mandado de prisão para mim, depois de eu ter feito o caminho da triagem, fazia 3 meses que eu já estava lá. Aí chegou o oficial de justiça, parou com mandado de prisão, e já me perguntou do meu nome, né? Eu varrendo a rua, assim, lá na frente da casa. Eu falei pro rapaz, eu vou chamar ele para você lá. E quando eu virei, a deusa na época era o Roberto, que a deusa era missionária. E aí elas, o que tá acontecendo, Claudinei? Eu expliquei para ela, ela falou assim, não, mas vamos lá. Aí o cara conversando comigo, querendo que eu assinava um papel, e na minha mente veio o quê? Eu vou assinar esse papel e vou voltar para cadeia. Já acabei de chegar da cadeia, vou voltar de novo. E aí foi quando ela olhou para mim e falou assim, você acredita que Jesus é capaz de te libertar disso? E eu fiquei no meu silêncio, né? Ela falando, e eu não falava nada, e o cara falou assim, se você não assinar o papel, a gente não vai te levar agora. Só que a gente vai no fórum e volta, aí a gente vai te levar porque você está indo como desacato da autoridade. Aí na hora ela pegou, fez eu assinar esse papel. Quando ele foi embora, que eu assinei o papel, eu olhei para ela e já achei que, tipo assim, me colocaram na cadeia de novo. Aí eu fiquei com aquele sentimento, sabe? A aliança disse que ajuda, mas... Só que aí eu não entendia tal grande a graça que Deus estava fazendo. E quando eu fui no fórum, eu cheguei lá, eu tinha lá 2 advogados, os meninos que estavam caminhando comigo na época, estavam todos eles no fórum, e querendo, eles falaram pelo juiz para mim, né? Então o juiz falou assim, daqui adiante, se você não mais roubar, não pisar na bola durante 6 meses de não te procurar, você segue a sua vida. Então vai fazer quase 15 anos, né? E assim, não tive mais contato com justiça, fui parado várias vezes na rua, pegaram meu documento, mandaram embora. Várias vezes em São Paulo, andando para levar Tati, talvez nas favelas, eles me pararam e pediram para ir embora. Então, assim, aquele alívio de saber, assim, que Jesus me deu a oportunidade de conhecer Ele, mas ao mesmo tempo também eu tive as caídas que eu tive e vivi assim, pisei na bola com Jesus de novo. Então, mesmo assim, Ele me amou, mesmo assim, Ele me colocou pessoas boas, mesmo na droga, mesmo no caminho errado esse tempo. Várias pessoas olhavam, me conheciam na rua e falavam, Claudinei, volta pra tua família, essa família é da hora, você é um cara da hora. E mesmo drogado, tinha pessoas drogadas que me mandavam voltar pra Deus. Então, tipo assim, pra mim é um amor muito grande que Deus teve pra minha vida, né? Então, hoje eu entendo que eu não tenho como eu abandonar o caminho de Deus pro primeiro e nem o caminho que a comunidade hoje propõe pra mim, né? E dentro desse desejo eu quero poder ajudar o outro, sabe? Mostrar para eles que mesmo na droga, mesmo no caminho errado, se de verdade eu abro o coração e quero ter um encontro com Deus, Ele vai transformando, Ele vai fazendo as coisas acontecer. E a experiência talvez hoje que eu tenho é aqui, né? Minha família,
Eu rezava só para estar com eles. Que as outras coisas não estavam me interessando, tipo bem materiais, mas minha família. Então hoje eu estou com todas elas, a gente está construindo esse caminho de novo. E aí a comunidade está aí, a gente está junto para somar naquilo que é a vontade de Deus, da comunidade, das pessoas que vão aproximar de nós nesse tempo. Claudinei, você viveu na rua. A rua não tem regra, certo? A rua é uma terra sem lei. Foi para cadeia. Por mais que você estava ali, né, recluso, mas também é uma terra meio que sem lei. Vocês criam, criada uma lei própria. Como é que foi para você agora vir para uma experiência de comunidade onde existe uma regra social, de convívio, de respeito, até da nossa linguagem, né? Eu sei porque eu vivo em comunidade, às vezes eu sou do Rio de Janeiro, às vezes aquilo que no Rio de Janeiro é muito comum a gente falar, o carioca ele é mais expansivo, mais aberto. Aí vou morar, né, por exemplo, a diretora do nosso programa, Beatriz, né, de Lorena, uma cidade ali próximo de Cachoeira, o modo de lidar, de conversar, as nossas partidas, você vai sendo moldado, você vai sendo formado. Como é que foi para você entrar nessa forma? Porque existe uma forma, né, uma forma social, uma forma relacional, onde Deus é o centro. Então, quais foram os desafios que você viveu? Porque muitas pessoas falam assim, a cadeia não é bicho de sete cabeças, lá talvez é um lugar que se respeita mais do que muitas famílias por aí. Então, esse respeito de lá eu já trouxe comigo, né, a humildade primeiramente que queira ou não eu trouxe. E quando eu cheguei na comunidade, a dificuldade de eu viver não foi o convívio com a comunidade, o convívio foi com aqueles que reclamavam do alimento. Então eu briguei com muitos filhos, né? Que depois a gente se trombou, se perdoou. Mas a minha briga pior na comunidade não era a regra. Era com aqueles que reclamavam do alimento. Porque eu olhava para trás e vi quantas vezes eu tinha que pescar um pão que de raiva eu jogava fora, depois me dava fome, eu tinha que pescar para me comer. Então as minhas brigas dentro da comunidade não foi essa linha de conviver a regra. Mas sim de aceitar o outro que reclamava daquilo que para mim era dor, pô. Você, né? Ontem eu não tinha o que comer, eu já tenho um banquete de comida, o cara tá do meu lado reclamando. Então isso aí foi onde que Deus me ajudou, precisou de me curar muito, porque eu sofri com isso, sabe? Então não era a regra de dormir, de ter que trabalhar, de ter que desligar a televisão, era mais esse... aceitar o outro. Aceitar o outro. Então hoje para mim é tranquilo, sabe? Saber que eu consegui passar essa fase. Depois da saída minha em uma das casas, agora quando eu saí da comunidade para fazer um outro caminho, eu percebo que Deus me amou muito, sabe? Ele continua me amando. Quando ele me deu várias ferramentas hoje já, né, para mim estar cuidando da minha família, da minha esposa, daquilo que ele está me dando aqui, porque queira ou não, aqui para quem vê assim, uma cidade que está começando, mas aqui vem vários casal, várias pessoas já com a vida estruturada, que eu olho assim e falo, eles não estão vindo aqui porque a cidade é maravilhosa, eles estão vindo aqui porque eles querem conhecer Jesus, eles querem estar encontrado com aquele que hoje eles precisam para poder viver bem. Então eu vejo que Deus, sabe, construiu a Catati, construiu nossa família, construiu nós para poder estar aqui e mostrar para o outro que Jesus disse que ele consegue nos libertar, consegue curar cada um de nós quando a gente de verdade abre esse coração, né? Claudinei falou para nós do processo de cura que ele tem vivido. Ele falou para nós das recaídas. Então, no segundo bloco do programa Gente de Fé, nós vamos conhecer um pouco mais essas experiências vividas pelo nosso irmão Claudinei aqui, na cidade da Misericórdia. Estando aqui ouvindo a partilha e o testemunho do Claudinei, eu aqui refletindo sobre a experiência dos discípulos de Emaús, Claudinei. Para eles, Jesus tinha morrido na cruz. A ressurreição para eles não tinha acontecido. E aqueles homens sem nenhuma esperança, um grande vazio no coração, eles saem de Jerusalém e vão até o vilarejo de Emaús. Vão de cabeça baixa, caminham bastante porque não é tão perto assim, vão solitários. E Jesus vem ao encontro deles, caminha com eles, mas eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Tamanha era a tristeza, tamanha era a dor daqueles discípulos. Eu quero ficar aqui, nesta passagem dos discípulos de Emaús. Porque quantas vezes nós, na nossa tristeza, na nossa dor, na nossa desesperança, não conseguimos enxergar o Cristo que caminha conosco, que está do nosso lado, que muda a estrada, a rota da sua vida para se encontrar conosco. Jesus ele fez isso com o Claudinei, nas suas desesperanças, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Jesus ele parou tudo para se encontrar com ele. Jesus é assim. E se nós conseguíssemos entender com a nossa inteligência, às vezes tão limitada, falando de mim, estou falando de mim mesma,
que o Senhor, Ele trabalha assim conosco, nos valorizando, olhando para nós o quanto nós somos importantes, o quanto a nossa vida vale a pena. E é muito bonito porque nesse discipulado de Emaús, o Claudinei, ele vai partilhando conosco das curas que Deus fez no seu coração. Um coração sofrido, machucado, mas que hoje toca nessa experiência profunda de cura. Quais foram as curas, Claudinei, que você pode dizer, aqui Jesus já curou? Eu tinha talvez a dificuldade de aceitar, eu olhava por outro e achava que o outro tinha que fazer como eu fazia, mas não. Eu percebi assim que a perfeição daquilo que Deus vai colocando na nossa vida, ela é individual para cada um. Então hoje eu vejo que quando eu cheguei aqui na cidade de Ramin, mesmo eu tendo caminhado com a comunidade, o caminho, tudo que eu fiz aqui, hoje ele conseguiu me curar esse coração que talvez não perdoava, né? Um ouvido que talvez não escutava, uma fala que eu não conseguia parar para falar ou entender o outro. Então eu percebo que dentro desse caminho hoje aqui, ele conseguiu me colocar alicerce em tudo aquilo que eu perdia, sabe? Dentro da caminhada, dentro do caminho com Deus. Então hoje eu sou grato a Deus, sabe? Por esse caminho que hoje ele trilha comigo na cura, até mesmo espiritual, daquilo que para mim era difícil, sabe? Aceitar o outro quando erra, aceitar o outro quando precisa ser amado. Então hoje eu percebo que isso tudo ele tá me preenchendo, sabe? No desejo de amar mesmo, no desejo de ficar bem, no desejo de não abandonar esse Jesus, porque o que ferve muito no meu coração, eu vejo que uma coisa que ele colocou, né? Eu não consigo viver sem a Eucaristia. Então, dentro da realidade do caminho que eu fiz até hoje, tudo que eu passei na comunidade, aqui eu vim sentir isso. Para mim ficar bem, eu tenho que comungar, eu tenho que estar na Eucaristia, eu tenho que estar perto de Jesus. Então acho que ele curou, sabe, meu coração, curou aquela ferida que não deixava eu sentir na minha comunhão. Então hoje quando eu comungo ou medito a palavra, quando a senhora falava aí, né, do caminho de Emaús, quando a gente partilha com os meninos, então hoje até minha cegueira, que eu não conseguia entrar dentro da história de Jesus, na história dos discípulos, então hoje até isso ele conseguiu me curar. Ele me deu esse caminho para eu poder caminhar mesmo, acho que para mim não vacilar mais mesmo. Qual é a passagem do Evangelho que mais toca você? Meu filho, quando isentares para o serviço de Deus, prepara a tua alma. Eclesiastes 3, né, se não me engano, E é essa aí, então eu leio ela assim e fico grato por Deus, né, por ela ter me dado isso como minha passagem de vida, né. Então eu sou grato a Deus, sabe, de saber que Ele hoje está transformando a minha vida, está me dando discernimento para ajudar outras pessoas, porque talvez a gente falando aqui, mas eu sou grato a tantas pessoas que hoje Deus está colocando na minha vida com os problemas que elas têm e saber que Deus me preparou para poder estar ajudando elas junto com a comunidade, junto com os padres, né? O Padre Lincoln hoje é um grande homem que Deus colocou na minha vida no sentido de me ajudar, né, naquilo que é espiritual. Depois tem minha madrinha, que quando eu estou na dificuldade eu ligo para ela. Então eu percebo que tudo isso que Deus fez, assim, Claudinei, você vai ficar bem, mas sozinho eu não consigo. Então eu preciso da comunidade, eu preciso das pessoas. E Deus me deu essas pessoas para me confiar, né? Para saber que mesmo da vida errada que eu vim, aquilo tudo que eu fiz, tem pessoas que não se importam com isso. Eles me acolhem e mostram para mim se você hoje é verdadeiro, porque meu pai sempre falava, mesmo na dificuldade, né? Você vai saber se é uma pessoa boa quando as pessoas perto de você quer ficar. Então, quando eu olho em volta de mim si mesmo que eu fiz, tantas pessoas eu falo, obrigado, Senhor, por ter não deixado essa fala do meu pai ainda sair do meu coração, né? Em tudo que a gente viveu, eu sou grato a Deus, sabe, pela história, por aquilo que o padre sonha eu estar junto. Porque lá no começo o padre falava isso, esse padre é louco, como que ele quer fazer uma cidade da misericórdia, onde vai acolher todo mundo. E hoje, queira ou não, como casal, eu sou um dos primeiros que está aqui, né? Com os meninos que já estavam aí. Então a gente está sonhando junto com o padre, sabe? Você disse do processo de perdão com o seu pai. Como é que você viveu essa experiência de perdoar o seu pai? Teve um momento aqui de cura e libertação. E aí o pessoal que veio de fora colocou nós, né, os filhos, para poder o pessoal rezar para nós aqui. E aí eu fui em uma das mesas de oração. E nessas mesas de oração, quando eles rezavam por mim, aqui tem um senhor aqui que, quando eu cheguei, ele lembrava muito do meu pai, pelo jeito dele falar, o jeito dele ir nas pessoas, e aquilo me causava a vontade de pegar ele, sabe? Eu ficava muito mal com aquilo. Então, nesse momento de cura, uma das pessoas que rezava por mim,
Olha, fez aquele momento tudo e eu vi meu pai, né? Que ele me pegava na minha mão, me levava até um portão e quando chegava no portão, ele entrava pra dentro e sumia. Só que quando eu abri o portão, tinha muita flor assim no lugar. E aí começou aquele vento, né? E aquele ventão assim, eu tentando me segurar, o vento querendo me levar. E quando eu abri os olhos, esse senhor que hoje mora na casa, ele abriu o olho e passou o carro. Aí na hora meu coração ardeu, né? Que era assim, eu senti que Deus mandava eu ir lá dar um abraço nele. Aí foi quando eu fui lá e dei um abraço nele. Hoje, daquele dia pra cá, eu entendi que foi Deus que me curou através dele, porque hoje a gente trabalha junto, né? Percebo que é um amigão meu naquilo que a gente vive. Então aquele dia pra mim foi o dia que Deus me levou até meu pai, depois me deu ele com essa situação que é estilo meu pai, mas hoje a gente vive bem. Então, eu tenho certeza que foi Deus, né, que me libertou através dele, né, daquilo que eu estava vivendo. Hoje a gente trabalha junto, vive bem. Né, até agora tem alguma vez que dá querer sair fogo, mas que eu decidi o quê? Aceitar ele e junto a gente caminhar. Porque eu não posso deixar de entender que aquele dia Deus me curou, né? Então hoje eu vou aceitar ele como eu não aceitei meu pai no passado. Porque talvez se eu tivesse aceitado meu pai nas dificuldades dele, ele talvez nem teria vivido aquilo que ele viveu. Talvez era uma forma que ele estava pedindo socorro e a minha família, até mesmo eu naquilo que era criança, eu não tive olhar de ajudar ele. Então hoje eu não julgo, não condeno, rezo para a alma dele, né, para que Deus possa estar dando perdão para ele, dentro daquilo que ele viveu. Eu agradeço por ele ter sido meu pai, independente do que a gente viveu, porque através disso eu tenho minhas filhas, não por isso eu vou fazer com as minhas filhas, nem com a minha esposa o que ele fez com a minha mãe, porque dentro disso eu conheci o Jesus, né, que me mostrou que se de verdade eu encontro Jesus, as minhas filhas, a minha esposa não vai pagar aquilo que meu pai fez comigo no passado. Então eu agradeço a comunidade de Jesus por isso, né? Porque tantas pessoas hoje vivem esse caminho que o vô fez, que a mãe fez, e dentro disso eu percebo que Deus me curou e me alicerçou, né? A não maltratar minha família, mesmo nas vezes de droga ou de álcool. Nunca ergui a mão para elas, nunca senti o desejo de bater nelas nem nada. Então o que machucava elas é porque eu saía para a rua, né? Deixava elas que não sozinhas, depois voltava daquele jeito no estado que só Jesus na causa, né? Vamos falar então das recaídas, né? A cidade da Misericórdia, como eu falei no comecinho, também nasce dessa percepção de entender que as pessoas elas vêm para a comunidade, elas são recuperadas, mas quando elas voltam para a sociedade, aquilo que é oferecido não consegue manter as pessoas nos seus propósitos. Às vezes que você recaiu, você sabe identificar o porquê que você recaiu? Porque é aquilo que eu te falei no começo, né? Para mim poder ser visto, eu roubava. Né? E quando eu voltei para a sociedade, querendo ou não, em todas as cidades que eu passei com a comunidade, então eu não posso falar, mas todas as comunidades que eu passei, eu joguei nos times da cidade, assim, né? Os times que tem na cidade, muitos deles me convocavam, eu ia jogar, né? Por futebol, porque eu gostava, ia. Só que decorrer da caminhada no futebol, não é todo mundo que vai te ajudar você a entender, pô, Claudinei, que da hora você jogar bola e voltar para a família. Então tem a galera do segundo tempo, do terceiro tempo. E na minha fraqueza da fé, não foi o futebol, mas aquele passo que eu não dava mais, de acabar o futebol para casa. Eu ficava conversando com um com o outro, e aí tô vendo o outro que tá bebendo cerveja, tô vendo o outro que... Aí, dentro daquilo que eu também não tô mais no espiritual, quando eu chegava em casa eu não tinha paciência de ver minhas filhas, não tinha paciência de ajudar a Tati naquilo que é para ser ajudado. E aí foi uma forma de, vou lá pro terceiro tempo, a rapaziada tá lá mesmo. Acabava lá que eu sentava na mesa, e aí eu tomava a cerveja, achava que não dava nada. Só que quando eu chegava em casa naquela solidão, vou buscar uma ali, não vai dar nada. Na hora que eu via, não dá nada, na hora que eu vi eu tava afundado de novo. E até o ponto de entender sim que eu não tinha humildade, porque de voltar para pedir ajuda, eu deixava os outros até reconhecer, Claudinei, você não vai estar precisando de ajuda, eu ainda dava de durão que não estava precisando de ajuda, até que chegar no fundo do poço e voltar. Então essa recaída era nisso, sabe, de não ser verdadeiro comigo mesmo. E hoje eu preciso disso aí, sabe, ser verdadeiro comigo, saber quando eu tô mal e pedir ajuda. Sua esposa é firme, né? Eu vi aqui. Qual o papel que a Tati tem na sua vida? Ela foi tudo, né, minha mãe, meu pai, ela me ajudou muito, muito naquilo que hoje eu posso falar que eu consegui, foi graças a ela, né? Porque quando a gente se conheceu, muitas pessoas falavam assim, pô, Claudinei, você
Porque ela, não é que ela também era fácil, porque quando eu conheci ela cantava rap na comunidade, né? Tinha um grupo de rap, então para poder fazer ela também, que era um sonho dela, foi muito difícil quando eu falei para ela, a gente vai ter que decidir, ou a gente faz um caminho de família ou você segue o seu caminho de música, porque quando eu ia ver ela cantar com outros colegas dela, eu ficava lá, mas ao mesmo tempo eu ficava angustiado, porque pô, a Fernanda estava comigo, ela estava no palco cantando, e eu ficava vendo, será que isso aí é um caminho que Deus quer para mim, cara? Eu vim de uma vida que eu vim, hoje eu conheci uma mulher que canta rap, que não, né, mas de repente quando ela abandonou o sonho dela, a gente seguiu o nosso sonho até hoje, eu entendi também que Deus me chamava também, naquele tempo, a não viver mais o sonho de jogador, porque se eu também jogasse uma bola, tivesse vivido aquela vida, eu não teria conhecido ela, não teria conhecido as minhas filhas. Então hoje eu percebo que Deus me curou dentro disso. Mas para mim foi muito difícil entender, sabe? Que eu não tinha que ficar no jogo, que eu não tinha que trocar elas por aquilo que o mundo oferece, porque não é porque não é bom. O Claudinei entendeu que eu não me controlo fora daquilo que é o caminho com Deus. Então, jamais que um futebol é ruim, jamais que aqueles que conseguem tomar sua cerveja, conseguem se divertir, é ruim. Mas para o Claudinei, Jesus me mostrou que, para mim, eu não aguento. Então, se eu não aguento hoje, eu decido com a minha família, com a comunidade ser de Deus, e também não olhando assim que eu sou santo, não, mas hoje eu escolho por ficar bem com Deus, porque se eu fico bem com Deus, as outras coisas ali na minha vida crescem, eu preciso disso. Então, assim, joga bola, tudo, mas é aquela bola, como eu posso falar, né, com a rapaziada mais santa, né? Porque bola porque o futebol, para quem joga, sabe, né? Lá dentro como Eclesiástico diz, escolhei os bons amigos, as boas companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. E eu quero chamar a Tati. Na verdade, a gente vai fazer uma troca. Peraí, não precisa trazer cadeira não, Alex. Claudinei vai ficar em pé como um bom cavaleiro que é. E a Tati vai sentar aqui. Vem cá, Tati. Senta aqui. Pra gente fazer aqui a finalzinho do programa, mas trazendo a importância de você para ele como mulher de Deus. Tati, como é que hoje você vê todo o caminho que vocês fizeram até aqui? É um caminho de reconstrução. Eu pude entender ao longo desse processo que nós vivemos, tudo que Deus fez desde o início, quando nós nos conhecemos, a cura, né? O Senhor realizou uma cura na minha vida quando me deu o Claudinei, e também realizou uma cura na vida dele quando, né, Deus me deu para ele. E isso o mundo tentou de alguma forma tirar de novo, né? A gente realmente teve um período da nossa vida que a gente ainda estava muito encantado com as coisas do mundo, e isso nos atrapalhou bastante, mas havia uma promessa, né? Existe uma promessa, e quando existe essa promessa, ela se cumpre, né? Então, quando nós retornamos, eu pelo menos eu pude entender isso, que Deus ele queria realizar a promessa que ele já tinha feito na nossa vida. Só que para isso ele precisava restaurar, né, aquilo que foi se perdendo conforme a gente foi se afastando de Deus. Então é isso. Hoje nós fomos reconstruídos como indivíduos, né, porque nós ficamos longe um tempo, né, um do outro. Mas hoje, agora como família, a gente passa para essa nova fase de reconstrução. Agora a reconstrução é com a família, né? Então é só coisa boa que vem por aí. E o que é para você, privilegiada, viver na Cidade da Misericórdia? É uma graça. É uma graça porque, ao mesmo tempo, é um desafio, porque a gente não tem ideia, né, de como vai ser tudo, né? Eu ouso dizer que eu me sinto como Maria e José, né? Porque né, uma ousadia mesmo dizer uma coisa dessa, mas é porque eles não sabiam, né, como seria a vida deles, né, criando o menino Jesus. Uma hora está no Egito, outra hora volta para Nazaré e tal, mas eles tiveram aquilo que era essencial, que era a confiança e a obediência a Deus, né? Então nós também queremos imitar um pouco isso, né, de poder ser obedientes a Deus, aos padres, e vamos somar com eles aqui, né, naquilo que for possível para nós,
nós estaremos juntos para poder construir essa cidade, para outros filhos, né, outras famílias poderem também chegar e ter a oportunidade de viverem o seu caminho com Deus com mais tranquilidade. Eu vejo a Cidade da Misericórdia como um alívio aos cristãos, né? Porque olha que graça seria se a gente pudesse viver num ambiente, né, tranquilo, onde todos estão buscando a Deus, esse contágio do mundo, né, sem essa interferência do mundo, né? Mas nem todos têm essa oportunidade, e para nós, né, que temos a adicção, é muito difícil, né? Então o padre, quando ele pensou exatamente nisso, né, nessas pessoas que tem a sua vida restaurada, porém tem que voltar para o mundo. E o mundo é muito cruel, né? É muito cruel e ele não tem dó, não perdoa, né? Ainda mais se a gente faz uma escolha por Deus. Aí que ele vem para cima mesmo, né? Então aqui é o lugar onde eles vão poder descansar, né? Não vão ter esse peso do mundo para poder interferir naquilo que é vontade de Deus para a vida de cada um. Uhum. E você, o que você tem para dizer para o Claudinei, depois de tantos anos, de todas as idas e vindas, quedas, um homem que cai, levanta? Achei interessante que eu estava conversando com ele e você ali. Não temos mais idade para recaídas. Não temos mais tempo. Não, né? Acho que o que a gente tinha que bagunçar, a gente já bagunçou, né? Agora vamos sossegar. Deus é tão bom com a gente, né? Que nos resgatou. 6 filhas maravilhosas. Então, assim, vamos sossegar, vamos ficar pertinho de Deus, né? Deus, ele deixou bem claro que ele quer cuidar de nós, né? Então a gente dessa vez vai deixar. A gente primeiro não deixou, não. A gente queria caminhar com as nossas próprias pernas. Mas agora a gente vai deixar, né? Vai fazer como Pedro, né? Jesus disse para Pedro, né? Quando eras jovem, fazia o que queria. Quando fores velho, alguém que vai te conduzir. Então a gente está nesse processo. O que eu tenho para dizer, né? Eu amo muito, né? É aquilo que eu já disse para ele, né? O meu presente que Deus me deu. Então, assim, a gente sempre vai estar junto, né? Uma coisa que aquilo que a gente diz no altar, ele tem um peso e não pode ser dito de qualquer maneira, né? Quando você fala na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, eu acho que é isso, é em todos os momentos da vida. Né? Então a gente até brincou esses dias. Eu falei, poxa, a gente estava junto mesmo, né? Junto para fazer bagunça, agora junto para essa vida nova. É isso, né? É estar junto mesmo. E agora a gente vai ficar juntos em Deus, né? E quero que seja pro resto da vida. Só que para isso a gente tem que um dia de cada vez, né? Amém. E o Claudinei, o que ele tem para dizer para Tati? Pega o microfone e fala para sua esposa. Como eu já falei para ela, né, das vezes, eu amo ela muito, sabe? Não tem nem que... ela sabe disso, depois que a gente se conheceu tudo, ela foi meu porto seguro, talvez, para mim estar hoje bem, para mim voltar, para mim recomeçar. Não que Jesus não é o centro de tudo, né? Mas ela é uma das pontes para mim poder ficar bem, para mim poder ficar tranquilo. Então hoje ela é minha mãe, foi minha mãe, meu pai. Ela é tudo para mim, eu amo ela de paixão mesmo, ela sabe de tudo, mesmo meus caminhos errados. Muitas das vezes eu voltei para casa porque, né, tipo, ela, não tem, eu amo ela muito, ela sabe, então tenho que agradecer ela mesmo por tudo. Ah, um beijinho, gente. Que lindos. Muito bonito, Tati, que você trouxe. A gente entendeu que Jesus quer cuidar de nós. E é com essa mensagem final que nós nos despedimos aqui da Cidade da Misericórdia. Queríamos ficar mais tempo, mas como vocês veem, o dia já declina. Nós já estamos findando o dia aqui. Mas com essa mensagem que a Tati trouxe para nós, Jesus, eu entendi que Jesus quer cuidar de mim. Diga isso para você mesma no dia de hoje. Eu entendo, Senhor, que Tu queres cuidar de mim. Então deixa Jesus cuidar de você, deixa Jesus te carregar nos braços, deixa Jesus conduzir você. Sabe, a gente não tem nada a perder quando a gente se abandona em Cristo. A Cidade da Misericórdia, ela é modelo para nós nisso também. O padre falou aqui para nós no programa anterior. Me abandonei, acreditei, confiei e vim. Vim sem nada. E olha quanta coisa nós já vemos aqui. Isso é a vida em Deus. Ela é diferente.
É uma proposta maravilhosa, que eu espero que você abrace e viva. Obrigada, viu, Tati? Que testemunho maravilhoso. Claudinei, obrigada. Deus abençoe. Força, viu? Amém. E até o próximo programa Gente de Fé, se Deus quiser. A gente quer encerrar esse programa. Tem bola aqui? Não tem. Não tem bola. Queria ver o Claudinei jogando, gente, né? Fazendo aqui uma embaixadinha, mas tá bom. Fica para a próxima vez. Deus abençoe você.